Para você que se liga na Rádio Coringão, pois é, vamos lá, mais uma análise fiel depois de Fluminense 0, Corinthians 0 no Maracanã, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que seria decisivo para o Corinthians na questão pontuação da tabela, mas o Corinthians trouxe para São Paulo apenas um ponto. E aí, fiel? Ganhamos um ponto ou perdemos dois? Bem como perguntou o nosso repórter Bismarck Rodrigues lá na Zona Mista para os jogadores do Corinthians, né? Aliás, por falar em Zona Mista, em Rádio Coringão, muito bacana que você esteja por aqui e que você principalmente vá lá, curta, compartilhe, comente este vídeo, né? Espalhe aí o nosso conteúdo da Rádio Coringão, voltando ao radar do torcedor corintiano, da torcedora corintiana, sempre em prol, em defesa da razão da nossa existência, o Esporte Clube Corinthians Paulista, certo, gente? Então é o seguinte, o técnico Ramon Dias entrou com a formação, aquela formação que ultimamente vem dado certo, né? Com três zagueiros, fortalecendo um pouco ali o meio-campo composto pelo Rian, pelo Charles e pelo Rodrigo Garro. Na defesa atuaram o Kaká de um lado, o Félix Torres do outro e o André Ramalho na sobra, além dos dois laterais, o Mateuzinho pela direita, o nosso Matheus Bidu pela esquerda, e lá na frente o ataque composto por Thales Magno e Pedro Raul. Rapaz, o Pedro Raul teve uma chance de ouro no primeiro tempo, no entanto, acabou preferindo notar uma falta que talvez nem tenha acontecido, ou esperar o tal contato que não veio desta vez, infelizmente, para o Pedro Raul e para o Corinthians. Essa oportunidade de ouro ele não poderia ter perdido, né? Poderia ter finalizado para o gol, o que facilitaria muito a vida do Corinthians ali naquele primeiro tempo, que foi bastante equilibrado, né? O Fluminense bastante mexido, bastante modificado, tem vários lesionados e também tem a questão de estar ainda na disputa da Libertadores da América. Então, esse era o jogo de fato para o Corinthians vencer, né? Por isso que nós estávamos tão confiantes assim, referente à vitória lá no Maracanã. Então, continuando para falar aqui do primeiro tempo do Corinthians, né? Teve algumas oportunidades, mas nada tão claro assim, né? De gol, teve até um bom volume de jogo, dominou um pouco mais as ações do que o Fluminense. No entanto, o Fluminense acabou sendo mais perigoso, né? Exigindo inclusive do Hugo uma grandíssima defesa, né? Mais um dos milagres do goleiro Hugo com a camisa do Corinthians. Já no intervalo, depois desse primeiro tempo modorrento, né? Bem ali irregular de ambas equipes. O segundo tempo, o técnico Ramon Dias voltou já com uma alteração, né? Tirou o Thales Magno e colocou o garoto Giovani. O Thales Magno teve uma pequena dor ali no joelho, segundo o Emiliano Dias citou na entrevista coletiva. Vamos torcer para que não seja tão grave assim, né? Para que se recupere o quanto antes aí dessa dor, o Thales Magno poupado aí da segunda etapa. E o jogo continuou mais ou menos a mesma coisa, né? Sem tantas oportunidades assim. O Fluminense até voltou melhor no segundo tempo, com mais ações, pressionando o Corinthians, inclusive com chances claras, né? De fazer gol. Ainda bem que não. O Corinthians, depois de mais uma mexida do técnico Ramon Dias, que tirou o Rodrigo Garro, colocou o Pedro Henrique, né? Depois colocou o Igor Coronado para corrigir. Nossa, aliás, as substituições ontem do Ramon Dias não me agradaram tanto assim, né? Eu acredito que o Corinthians tenha melhores possibilidades, né? Ele tentou ganhar a partida na transição, né? Na velocidade da transição, no contra-ataque, porém perdeu totalmente a criação. Embora o Rodrigo Garro não estivesse numa noite assim tão inspirada, é um cara que é o criativo do time, né? É a liderança técnica do time dentro do campo, e como não atuou, né, na partida contra o Red Bull Bragantino os 90 minutos no meio da semana, poderia muito bem ter permanecido no gramado por mais tempo. No entanto, com a opção do técnico Ramon Dias, né, acabou sendo substituído. Aí o Ramon tirou depois o lateral, botou o outro, né? Tirou o Matheus Bidu, botou o Hugo, e também para corrigir essa alteração que ele andou fazendo aí do Rodrigo Garro para colocar o Pedro Henrique, ele
colocou o Igor Coronado e tirou o Pedro Raul, né? Que eu, infelizmente, não dá para contar muito lá com os recursos, né, de Pedro Raul, nem para fazer gol, nem para ganhar de cabeça, nem para fazer um pivô. Tá bem complicada a situação do centroavante aí com a camisa do Corinthians. E o segundo tempo acabou se arrastando também nesse aspecto técnico, né? O Corinthians, depois da entrada do Wesley, também conseguiu alguns lances ali de velocidade, mas nada além, né, de pressão que não chegou a ferir de fato o adversário, né? Aquela pressão meio sem tanta ênfase, podemos dizer assim, na parte ofensiva. Aliás, um jogo de pouca inspiração técnica, seja no meio-campo, né, onde se criam as jogadas principais de gols, e também no ataque, porque, claro, exatamente que a bola não chegou lá aos atacantes para conclusão, né? Então, ficamos neste 0-0 no clássico denominado Clássico Silvio Santos, visto que o maior nome da televisão brasileira nos deixou ontem aos 93 anos, e aí a homenagem, né, de Corinthians, de Fluminense, da CBF e de todo o país, né, para um dos grandes nomes da comunicação do planeta, que inclusive nasceu no Rio de Janeiro, era torcedor do Fluminense, mas quando veio a São Paulo, trabalhar em São Paulo e construir tudo que construiu aí na carreira, se transformou um grande corintiano, inclusive com músicas do Corinthians, né, as marchinhas, o samba do Corinthians, famoso, isso aqui não conhece, procura aí na internet que é bem bacana, e também com as empresas do Silvio Santos, né, que fizeram parte aí do uniforme do Corinthians algumas vezes, né, como patrocinadores, a Telecena, o Banco Pan-Americano, o Baú da Felicidade e por aí vai, né? Então, nesse 0-0 aí no Maracanã, as homenagens rendidas ao Silvio Santos. E no decorrer da semana, na terça-feira, o Corinthians volta a campo para a Copa Sul-Americana, jogo contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena, com transmissão da Rádio Coringão. No final de semana, viagem a Fortaleza, porque o Campeonato Brasileiro, rapaz, nós estamos fadados a sofrer até o final, hein, fiel torcida? É uma pena falar, mas é a nossa realidade, porque o Corinthians não consegue atuar bem pelo Campeonato Brasileiro, embora esteja em franca evolução tática que a gente tem visto, né, dentro das partidas, mas os resultados não são os desejáveis para a tabela do Campeonato Brasileiro, que não é nada cordial, hein? A tabela do Campeonato Brasileiro é uma guilhotina. Então, o Corinthians precisa de pontos, pelo menos não perdeu ontem no Maracanã, mas precisa somar 3 pontos, precisa pelo menos aí de 2 vitórias consecutivas, de 3 vitórias consecutivas, o que não é fácil, né? Não é tarefa fácil durante o Campeonato Brasileiro. Então, durante essa semana, na Rádio Coringão, não perca a transmissão da Copa Sul-Americana, tem futsal, tem futebol feminino e no final de semana de volta o Campeonato Brasileiro, beleza? É isso, fiel torcida corintiana, vai lá, curta, compartilhe e comente este vídeo para que ele chegue a mais corintianas e mais corintianos como você, como eu, ligados aqui na Rádio Coringão. Valeu, um grande abraço e vai Corinthians!